Normalmente, é a mulher quem busca pela terapia quando descobre que o marido tem um vício em pornografia. Mas ela está em um momento de dor, de desespero, sem saber o que fazer e como buscar ajuda. Isso torna ela suscetível a ser enganada por profissionais que não são qualificados para lidar com o problema. Para resolver isso, eu vou te explicar exatamente o que você precisa procurar e quais são os passos que a terapia segue para resolver esse problema. Meu nome é Victoria Busque e está começando agora o podcast Casamento em Pauta. Muitas mulheres se sentem realmente traídas e enganadas quando descobrem que o marido está viciado em pornografia. Até porque ele ficou tantos anos escondendo isso que ela sente que ela não conhece mais ele, que ele mentiu para ela durante muito tempo. Por causa disso, algumas podem buscar terapia sem saber se querem continuar o relacionamento. Outras querem ajudar o marido, mas não têm condições emocionais para fazer isso, já que elas mesmas estão abaladas com o que está acontecendo. E nesse emaranhado de emoções e de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem três coisas para resolver. A primeira é o emocional dessa mulher. Ela precisa resolver o emocional dela, todas as dúvidas que ela tem, toda a insegurança que ela tem. Se porventura ela tiver alguma culpa, isso também tem que ser resolvido. A segunda coisa que tem que ser resolvida é o relacionamento conjugal. Ela acabou de descobrir que o casamento dela está permeado por mentiras, e isso com certeza é muito doloroso. Então a gente vai ter que reconstruir a confiança, reconstruir a comunicação e tirar debaixo do tapete toda a sujeira que estava escondida. E por último, é muito importante resolver o vício em si. Então esse marido precisa ter um acompanhamento para que ele entenda como esse vício surgiu, o que mantém esse vício, o que esse vício está causando na vida dele, o que esse vício traz de bom e de ruim para ele. Pensando nisso tudo, a pergunta que fica é a seguinte: a terapia em si consegue resolver tudo isso? Eu vou te explicar agora como é que a gente pode resolver cada um desses problemas com a terapia e de que forma a terapia deve ser feita para isso acontecer. Primeiramente, eu recomendo que essa mulher faça sessões individuais. Por quê? Ela não sabe como lidar com esse marido. Ela não sabe como ser justa com ele. Ela não sabe como tratá-lo e como pensar no assunto que está acontecendo. Ela tem 1 milhão de dúvidas e 1 milhão de inseguranças nesse momento. Ela precisa lidar com o choque, com a tristeza, com a raiva, com o julgamento, e todas essas emoções podem afetar diretamente o relacionamento. Se ela for para terapia de casal sem estar minimamente alinhada com os sentimentos dela, ela pode acabar falando coisas na terapia de casal e demonstrando emoções na terapia de casal que vão ser prejudiciais para o casamento. Então é muito importante que ela chegue na terapia de casal já com uma certa clareza de como ela está emocionalmente. Na terapia individual, ela também vai ter um esclarecimento sobre o que é o vício em pornografia, como é que ele acontece, como é que ele se cria, por que ele tá ali, de quem é a culpa, se ela pode ou não pode fazer alguma coisa para ajudar o marido. Na terapia individual, ela vai receber uma educação a respeito disso, para ela entender qual é o problema que o marido dela tem. Ela vai entender melhor qual é o impacto que a pornografia tem no relacionamento dela e desmistificar algumas ideias equivocadas sobre a pornografia e sobre o uso da pornografia. E isso tudo pode acontecer em 1 ou 2 sessões. Não é algo que demora muito tempo. Essa educação, principalmente, em uma sessão, dependendo de como a conversa fluir,
é suficiente para ela ter todo esse entendimento. A questão emocional pode ser um pouco mais demorada, e talvez a gente opte por fazer isso junto com o marido, dependendo do cenário em que eles estiverem vivendo. Então, a terapia individual vai ajudar a mulher a lidar com os sentimentos dela, a compreender o que está acontecendo e saber como agir com o marido para que eles consigam superar esse problema. E daí nós também temos a terapia de casal, que também é muito importante para que o casal consiga voltar a ter confiança, voltar a ter uma intimidade saudável de novo. Na terapia de casal, eu oriento a conversa para que o homem consiga contar a história dele de uma forma que seja suportável para a mulher e compreensível ao mesmo tempo. Então ela vai conhecer melhor o marido dela, entender melhor como que tudo isso aconteceu. O vício em pornografia também afeta a vida sexual do casal. E é por isso que a gente vai falar de forma leve e clara dentro da terapia de casal como que a vida sexual foi abalada e como ela pode melhorar. O vício em pornografia deixa as duas pessoas inseguras. A mulher sente que não é suficiente para o homem e o homem sente que não é capaz de dar para a mulher o prazer que ela gostaria. Então, se torna um tabu gigantesco dentro do casamento essa questão. Na terapia de casal, o casal vai aprender a se comunicar com o outro, a mostrar para o outro quando alguma coisa está errada, a avisar o outro quando ele precisa perceber as coisas. Eles vão aprender a ler o comportamento um do outro, a ler os sinais que o outro está dando, para saber como agir com o parceiro quando os problemas chegarem ou até mesmo antes do problema acontecer de novo. É na terapia de casal que o casal aprende a julgar menos e a ser mais equipe. Eles vão aprender a trabalhar juntos para vencer esse problema, porque na terapia de casal fica evidente que o problema não é de um só, o problema é dos dois, e por isso os dois juntos vão aprender a lidar com o problema para que consigam vencê-lo. E um terceiro ponto importante é a terapia a respeito do vício com o homem que é viciado em pornografia. É de crucial importância que ele faça uma terapia paralela, uma terapia só para ele, em que ele seja atendido por um terapeuta sexual especializado em vício em pornografia, um psicólogo que tenha capacidade e experiência nessa área de atuação. Na terapia do marido, ele vai encarar o vício dele de frente. Ele vai entender por que ele é viciado, como foi que ele se tornou viciado nisso, o que a pornografia traz de bom e de ruim para ele e o que ele precisa fazer para conseguir lidar com isso. Então toda a história dele vai ser revisada, vai ser analisada para que ele consiga compreender. E além dessa análise toda da história, ele vai ter estratégias cotidianas, estratégias ativas para que ele consiga se livrar do vício. É na terapia individual dele que ele vai ter coragem para falar as coisas que ele nunca falou antes. É onde ele vai conseguir se expressar de forma espontânea, verdadeira, sem medo de machucar a esposa, sem medo de magoar alguém. Ele vai estar totalmente livre para expor o que passa na mente e no coração dele, sem julgamentos, sem ataque de ninguém, de uma forma simplesmente honesta e verdadeira. Então, para resumir tudo isso, é importante que a mulher faça primeiro algumas sessões individuais para ela se sentir mais segura e estar mais estável para lidar com o marido. A terapia de casal vai ser muito importante para o casal conseguir realinhar o relacionamento, voltar novamente a ter confiança no outro e tornar o relacionamento muito mais sólido do que ele era antes. Afinal, antes ele não estava sólido, porque ele estava permeado por mentiras. A terapia de casal vai ensinar o casal a transformar um casamento em algo que é permeado por verdades.
E na terapia individual do marido, é onde ele vai de fato aprender a lidar com esse vício e a superar o vício em pornografia. Somente a terapia de casal não dá conta de cuidar de todo o contexto, porque a terapia de casal ajuda o casal a se alinhar, mas não trata o vício em si. E a terapia sexual, ela é muito importante para tratar o vício, mas não trata o casamento. Então, com essas duas terapias unidas, o casal consegue sim resolver o problema e ter um casamento que de fato seja feliz, saudável e confortável para ambos. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. E se você não gostou do episódio, compartilhe com seus inimigos. O importante é compartilhar. Até breve!